Então, aula já sendo gravada, vocês lembram qual foi a mensagem que foi dada na aula de psicologia da semana passada? Quem lembra aí? Vamos ver se vocês estão antenados. Vocês lembram qual foi a aula de mentalidade da semana passada? Semana passada a gente falou sobre aquela. Vamos ver. De stress. Ó, o Igor. Porra, valeu. Gostei. Exatamente. Aqueles níveis de alta performance, né? E a gente poderia não ter encerrado, ainda sobrou tempo para entrar nos outros tópicos. Só que eu tinha um assunto muito mais importante não. Eu creio que seja do mesmo tamanho, assim, em termos de informação e o que fazer com essa informação, certo? Galera, existe uma coisa que eu acabei de postar, inclusive, um vídeo sobre isso no Instagram, que é mais importante do que essa questão do stress e até tem a ver, né? Está ligada uma coisa com a outra. Isso seria, eu vou compartilhar a tela com vocês, que no final a gente vai falar sobre, claro, obviamente eu quero dar uma mostra, né, do que aconteceu hoje no gráfico e o que vocês se passaram, vi gente comprando, né? Tudo bem que às vezes não tem como, né? A gente é, acertar sempre e muitos compraram, talvez pudesse fazer algum sentido, tinha um gap, né, que poderia de fato ter sido utilizado. É, Leozinho falou que foi do ES, enfim, né? E a aula de hoje, ela vai ser baseada num assunto muito delicado e tem a ver com a nossa geração. E eu fiz com muito carinho, muito cuidado essa aula. E com certeza, se vocês entenderem o que eu quero passar com essas mensagens, vocês vão conseguir resultados melhores. E o objetivo dessa aula é justamente esse, né? É... Vamos lá. Eu não vou colocar muito aqui, não, muita coisa não, mas o título da aula poderia ser O Cérebro Moderno contra o Day Trader. Aqui você já pode ver que estamos falando de algo que muitos já devem ter percebido, inclusive as pessoas que têm maturidade, você vê, né? O VG, ele fez o esforço, né, para estar aqui hoje. Ele voltou para 9h15 e fez o esforço para estar aqui hoje, porque ele sabe da importância da aula de mindset, ele sabe da importância da aula de psicologia de trading, o quanto isso ajudou ele, né? E a aula de hoje eu vou falar sobre como o cérebro moderno pode estar agindo contra o day trader. As redes sociais, galera, e o mundo que a gente vive hoje, ele está totalmente bombardeado de estímulos. E para quem não sabe, eu tomo medicamento hoje até hoje, né? Por conta de desregulação no meu neurotransmissor liberador de dopamina. Muitos talvez estejam doentes e não percebam que estão doentes. Muitos talvez estão passando por problemas neurológicos e nem sonham, nem imaginam, nem param para analisar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tinha uma tendência genética para liberação excessiva de dopamina com algumas atividades, né? A busca incessante pela dopamina. E algumas atividades eu percebia que eu gostava mais do que outras e algumas são até destrutivas porque reduz o nosso cérebro drasticamente, também da performance e o rendimento que o cérebro costuma ter no seu potencial. Então, assim, estímulos como muitos jogos, excesso de jogos
estímulo como pornografia, né, expectativa da pornografia, estímulo como cigarros, maconha, drogas no geral, né, que são estímulos destrutivos. E a verdadeira dopamina ela é liberada de outras formas, né? E o que isso acaba atrapalhando vocês no rendimento de vocês, né? E aqui é onde a gente começa a aula de hoje. O objetivo é mostrar para vocês como as redes sociais, a hiperestimulação e a dopamina desregulada destroem sua performance dentro do trading. Porque o day trade, inclusive a minha psiquiatra, ela falou predisposição a vícios. E isso, irmão, tem que ver se nenhum familiar seu, ou até o de outro aqui, tô falando você porque foi você que falou, mas qualquer outro aqui possa ter um familiar que tem uma predisposição a vícios, né? Seja cigarro, vícios no geral. Pornografia, masturbação, qualquer tipo de vício. Vício não é bom, galera. Nenhum vício é bom, né? Nós somos seres que a gente pode até ter uma aula sobre isso. Nós somos seres que somos viciados de certa forma em alguma coisa. Mas existem os vícios positivos e os negativos. Mas a maioria dos vícios eles são negativos, né? E temos que ter essa maturidade para distinguir e separar as coisas. Porque o day trade, minha psicóloga e minha psiquiatra, as duas, né, concordaram nisso. Uma me falou uma vez e depois que eu tive que ir para psiquiatra, ela me falou também a mesma coisa, né, por conta justamente da porque psiquiatra porque você é maluco, Felipe? Não. Psiquiatra não é coisa de maluco. Psiquiatra já é a parte química, né? Já é a parte mais medicamentosa da situação. Porque ela que vai entender, a psicóloga ela entende sobre o funcionamento do cérebro. Ela também não deixa de entender sobre as químicas, né, os neurotransmissores, mas o médico psiquiatra ele já estuda mais sobre essas questões e só ele pode receitar qualquer tipo de medicamento se você tiver a necessidade do uso, certo? Então, o day trade é uma das atividades cognitivas que elas são mais exigentes e eu já quero destacar isso, né? Vou deixar isso aqui. O day trade é a atividade que pode ser considerada a top 3 das atividades que mais consomem o seu sistema cognitivo, certo? Então, day trade é uma atividade, pode ser considerada a atividade dentro do top 3 que mais consome as atividades, a parte sua parte cerebral, a parte que está estimulada, está alinhada com a tomada de decisão. Por quê? Dentro do day trading, o day trade ele vai exigir simultaneamente, ou seja, na mesma hora, uma atenção que tem que ser uma atenção prolongada, uma atenção sustentada a um tempo longo, né? Porque a gente não fica simplesmente 2 minutos na frente do gráfico, nós não ficamos apenas 1 minuto na frente do gráfico, nós ficamos às vezes 30, 40, 50, 1 minuto, 1 hora, 2 horas. Então essa atenção ela tem que ser sustentada, né? Um controle emocional que junto com a atenção tem que ser contínuo também, porque o controle emocional ele acaba tendo períodos de pico, onde é muito mais fácil você se controlar e às vezes ele cai, né? Como se fosse uma resistência, que essa resistência ela vai caindo ao longo do tempo que ela é utilizada. Então, quem já ouviu a expressão me venceu no cansaço, né? Com certeza alguém já deve ter paquerado alguma mulher alguma vez na vida e a mulher falou assim, rapaz, porra, você me venceu no cansaço. Pois de fato existe essa condição porque o controle emocional ele segura até determinado momento e tem um momento que a emoção já não entra em jogo. O que entra em jogo é simplesmente uma vontade ou até nem é vontade, é só a situação propícia àquilo. E quantas vezes nós vamos durante o pregão observar que existem momentos propícios errados, né? Como assim? Movimentos que se parecem muito com o nosso setup, mas que não faz parte do nosso setup e vamos clicar ainda assim, né? Mesmo sabendo, inclusive aconteceu comigo 2 vezes na semana passada, né? Como eu falei para vocês. Então, além da atenção sustentada, o controle emocional,
Existe também essa leitura probabilística que mexe muito com a questão da expectativa, né? Porque a leitura probabilística, ela é uma leitura que quanto menos você tiver nuances, quanto menos você tiver informações, melhor. Por isso que eu recomendo que o setup da gente seja o setup mais enxuto possível. O grande problema do ICT, né, do ICT e do Smart Money Concept é que aborda várias coisas que, na verdade, é prejudicial e que nós só devemos focar no básico possível, porque dinheiro mesmo, dinheiro de fato, você vai conseguir de forma tranquila fazendo o básico bem feito. Isso é o que o Kainan faz há anos. Kainan, setup de Kainan, com certeza. O setup de Kainan, ele é básico e o Kainan faz mais de 40 mil dólares, faz mais de 40 mil reais por mês. Né? O Kainan faz muito mais de 40 mil reais por mês. Então o setup dele é muito básico, chega a ser nojento de básico. E por causa disso, porque ele não procura muita firula, ele gosta de aplicar o básico. Né? Então, além da leitura também probabilística, existe a tomada de decisão sob pressão, ou seja, quanto mais você conseguir treinar o seu cérebro para se acostumar com essa pressão que você recebe, mais você consegue ter tolerância à pressão, né? E aí vem também a questão da regulação dos impulsos, ou seja, o objetivo da mentoria é justamente transformar você num trader profissional onde você tem que ter uma atenção sustentada, um controle emocional, aprender a ler de forma probabilística, ou seja, não pensar em certezas, pensar em probabilidade. Tomada de decisões sob pressão e a tolerância sobre essas tomadas de decisão sob pressão. Aprender a regular seus impulsos e se autoconhecer através do journal, através do diário. Por isso que eu altamente recomendo que o diário seja feito todos os dias, né? De maneira disciplinada. Tem que existir o diário tem que fazer parte de nós, né? Enfim, é obrigatório o diário, por conta que é só através dessa ferramenta que você se autoconhece. E tolerância ao tédio também, a paciência, a tolerância ao tédio tem que existir, a disciplina inegociável e uma execução precisa, né? É claro que, como eu sempre falo, a execução não precisa ser 100%. Claro que a gente busca o 100%, mas ela não precisa ser 100% das vezes 100%, né? Às vezes ela pode ser 80%, às vezes ela pode ser 70%, mas que a gente tente manter sempre a média de 50, 60 a 70 para cima, né? É isso que eu quero que vocês busquem sempre. Mas agora pensem no seguinte, né? A rotina digital moderna, que é a rotina que a gente tem hoje, na maioria das vezes ela vai treinar exatamente o oposto disso, né? Porque tudo que eu falei aqui é o que devemos ter, os atributos que devemos ter e desenvolver para ter uma alta performance dentro do trade. Mas a rotina digital, ela vai fazer totalmente o contrário, porque ela vai treinar a sua. Pense que as redes sociais é justamente o contrário do que você precisa para performar bem no day trade. Por isso que eu tenho um horário, né? Eu tenho uma marca onde eu só me permito usar mais do que essa marca nos finais de semana, onde eu libero ali para utilizar um pouco mais, mas não passa por dia de 45 minutos de redes sociais. Porque o cérebro da gente, quando a gente acessa muitas redes sociais, inclusive aquele feed, né, aqueles reels e scroll que não tem mais fim, a gente vai acabar treinando gradativamente a nossa impulsividade, né, a nossa busca constante por novidade, que tem tudo a ver com a dopamina, com a recompensa, bem como a recompensa instantânea, né? É mais uma forma de distração e vai acabar tendo uma baixa tolerância, vai desenvolver em você uma baixa tolerância ao desconforto, também como uma necessidade forte de estímulo contínuo, ou seja, né, eu preciso estar em estímulo, eu preciso ter estímulo, eu preciso ter estímulo. E isso vai liberar ansiedade, comparação social e uma fragmentação mental, né? Então, creio que vocês já devem ter notado isso. E o retrato mais forte dessa parte das redes sociais hoje na vida do ser humano é essa impulsividade, busca constante por novidade e a recompensa instantânea. Né? E a baixa tolerância ao desconforto é o que eu quero parar um pouco para falar com vocês aqui agora, porque assim, não sei se vocês perceberam ali, eu coloquei alguns alunos para fora da mentoria, né? Eu acho que eu
não preciso falar motivos, né? Eu acho que eu vou pausar um pouco mais com essas questões de estar falando o porquê né, das coisas. Eu acho que não convém. Mas assim, eu hoje busco alunos para dentro da comunidade que queiram isso de fato. O querer tem que ser muito forte, certo? Porque muitos confundem esse mercado que a gente trabalha com o lugar onde você vai chegar e você vai ser milionário da noite para o dia. Poucos querem entender o processo de construção que é exigido para você ser alguém que você não é ainda. Né? Porque se você veio para esse mercado, você ainda está se autoconhecendo, então você não conseguiu ainda atingir o seu ápice. E com certeza não é um lugar onde você vai chegar e vai falar: pronto, agora eu sou consistente, cheguei e acabou. Agora é só curtição. Não. A consistência é um trabalho contínuo, é um trabalho diário. Né? E eu percebo cada vez mais que as pessoas entram na comunidade com a vontade enorme de ser milionário e que existe uma baixa resistência demais, uma baixa tolerância a desafios e desconfortos. Quando na verdade o maior fator e talvez o melhor fator para o desenvolvimento de um ser humano, não só como pessoa, mas como profissional e etc., são os desafios da jornada. E o que a gente vê é justamente o contrário. As pessoas não querem ser desafiadas, não querem se. Qual o nome que se dá a uma prova de mesa proprietária? Quando vocês vão comprar lá, aparece como lá para vocês. Pronto. Challenge significa o que em português, Márcio? Pronto. Por aí você tira. O problema do brasileiro é que ele só vê challenge, ele não vê desafio. E o desafio, na verdade, né, eu quero até desafio epistemologia. Epistemologia não, porra. Como é o nome mesmo pô, sempre desafio, origem da palavra. Vamos lá, para a origem da palavra desafio. Gosto muito disso aqui. A palavra desafio vem do latim disfidare. Etimologia, exatamente. Eu vou colocar desafio etimologia, que é melhor. A palavra desafio vem do latim disfidare, uma junção do prefixo dis, que indica separação, negação ou afastamento, e fidare, derivado de fides, que é fé e confiança. Eu preciso falar de mais alguma coisa aqui? Meu irmão, eu poderia parar de dar aula aqui agora, velho. Não sei se vocês pegaram aí. Eu nunca tinha lido a etimologia da palavra desafio, a origem da palavra desafio. Eu tô lendo aqui com vocês e eu tô pasmo com o que eu acabei de ler. Eu preciso falar mais alguma coisa? Vamos mergulhar um pouco sobre isso aqui, vamos se debruçar um pouco sobre isso aqui. Porque disfidare, como ele diz ali do prefixo dis, indica separação, negação ou afastamento. Então, o dis indica separação, negação ou afastamento, e o fidare vem derivado de fides, que o fides nada mais é do que fé e confiança. Então, literalmente, significa romper a fé ou retirar a confiança. Né? Na Idade Média, o termo era usado no contexto dos duelos, quando alguém retirava sua aliança ou declarava hostilidade a outrem. Com o tempo, o significado evoluiu até chegar ao sentido que conhecemos hoje, que é um teste de habilidade, ou provocação, ou um obstáculo a ser superado. Pois é. Quer testar seus conhecimentos sobre a origem de outras palavras? Isso aqui já faz parte de outras questões. Mas o disfidare já vem dizendo demais aqui que é a separação, né? É afastamento derivado de derivado o quê? Da fé, né? Da confiança. Ou seja, o desafio é o lugar onde você vai ser testado na sua fé, sacou?
É o lugar onde vai te levar para ser afastado daquilo que te mantém vivo, que é sua fé e a confiança de você. Ou seja, o desafio é algo que vai fazer você ser testado, porque ele separa. O desafio nada mais é que um instrumento para separar você da sua fé. E o que mais acontece aqui é isso. As pessoas entram na comunidade, elas se afastam da fé e elas não conseguem mais acreditar em si. Eu vejo muito disso. A pessoa entra aqui, acha que é uma coisa, se decepciona porque acha que aqui vai achar coisas milagrosas. Não. Aqui você vai achar um espaço de pessoas que são consistentes, estão em busca da consistência, são pessoas reais, que estão afim do processo. E é isso que tem que ser mesmo. Eu não quero nada além disso, né? Eu vou fazer o lançamento aí do curso aí, a gente tá agilizando as coisas. Eu já rompi com dezenas de pessoas e agora tô com o Ramonzeiro aí que tá me ajudando bastante. Já mudou aí o grupo inteiro, se vocês perceberem aí o Discord deu uma mudada legal, graças ao Ramon que tá me ajudando muito nisso, né? Então assim, a maioria dos traders passa o dia inteiro condicionando o cérebro para fracassar no mercado. Como, Felipe? Como? Velho, só vocês perceberem que o mercado é uma guerra contra seu sistema nervoso. Simplesmente isso, eu vou destacar isso aqui. O mercado é uma guerra contra o seu sistema nervoso. De que jeito, Felipe? Como assim? A maioria da galera que vem para o mercado, eles acham que perdem por estratégia, gerenciamento ou setup, né? Pode ser que seja, eu não vou descartar, né? Obviamente a gente sabe da porcentagem que cada um desses pontos tem, né, de influência nos nossos resultados. Beleza. Mas frequentemente, muito frequentemente, esse problema é neurobiológico. Porque no momento que o amador, o trader amador, ele vai executar tudo isso, vai executar a estratégia, vai executar o gerenciamento, vai executar o setup. Quem opera, na verdade, é o cérebro dele. E quem decide é o sistema nervoso. E quem vai clicar, na verdade, é o estado emocional. Obviamente que nós precisamos da emoção para tomar um impulso para clicar. Mas essa emoção ela tem que ser devera moderada, para que não haja um excesso, certo? Então pense que todas as vezes que você achar que talvez esse problema seja estratégia, gerenciamento, veja como é que o seu sistema nervoso ele está lidando com aquele dia de trading, né? O que eu vejo constantemente são alunos que tomam decisões, né? Erram nas decisões e no outro dia cometem as mesmas decisões. Quando na verdade o objetivo deveria ser: errei nessa decisão hoje, amanhã eu vou vigiar o máximo possível para não errar nela de novo e vou passar uma semana trabalhando nela. Uma hora, igual os alcoólicos anônimos, né? Uma hora você vai parar de errar naquilo ali. Então, o trader não executa apenas a sua análise, ele vai executar também o seu condicionamento neural. Então, a gente tem que condicionar. Quem sabe, eu vou deixar um traço aqui. Vou deixar um verde e um X. Quem sabe o que é condicionamento, vai no verde. Quem não sabe o que é condicionamento, vai no X. Pronto, a maioria sabe o que é condicionamento. Quem não sabe ali, deixa eu ver. Quem não sabe é o Guilherme. Guilherme, condicionamento nada mais é que, entre aspas, um adestramento, né? As coisas, os eventos que você passa na vida, as situações que você passa na vida, elas vão acabar modelando o seu cérebro a ponto de você reagir sempre da mesma forma. E isso acaba criando um caminho neural. Esse caminho neural é responsável por você repetir sempre os mesmos comportamentos nas mesmas situações. Por isso que existem vários livros, O Poder do Hábito, exatamente, é um treinamento, né? É como se fosse um treinamento. Por isso que existe aquele livro que eu gosto muito do Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Inclusive, o livro da Rhonda Byrne, aquele O Segredo, ele cita muito dessas questões dos hábitos rotineiros. Porque o condicionamento de ser você mesmo, ele vai acabar fazendo com que você não fuja de uma realidade que você já criou e é essa realidade que você vive há muito tempo
E por isso que você tem os mesmos resultados, porque a sua realidade está modelada para ter os mesmos comportamentos, as mesmas reações perante os mesmos eventos. Por isso que nunca muda, determinadas coisas da sua vida nunca muda. Exemplo disso é aquela mulher que sempre acha um cara que bate nela, né? Pô, velho, fulana de tal só se relaciona com um cara que bate nela. É incrível, velho. A mulher tem sangue doce pra isso. Ou então aquele brother, pô, velho, fulano só namora com. Não vou falar o nome aqui, mas só namora com piriguete. Vamos botar assim. Pô, fulano nunca acerta de mulher, velho. Fulano só acerta piriguete, velho. Só pega piriguete, velho. Só namora com piriguete. Pois é. Talvez ele não tenha nem culpa. Talvez ele seja condicionado desde pequeno, presenciou alguma coisa como criança. Então, essas primeiras impressões, elas vão modelar o nosso cérebro e nossos primeiros contatos com as coisas da vida são extremamente importantes para sermos quem nós somos. Por isso que é muito mais fácil você ver um filho de rico ficar mais rico e um filho de pobre ficar rico. Por quê? É extremamente difícil você ver o pobre sair da pobreza e virar um cara rico, a menos que ele tenha network, a menos que ele se envolva, né, fazendo isso aqui que vocês estão fazendo, se envolvendo num ambiente de pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês e conseguem, através dos desafios, modelar o cérebro para pensar de uma maneira positiva, né? E aí a armadilha dessa hiperestimulação que ocorre do condicionamento neural que acaba sendo estimulado pelo celular é que o trader eu vou deixar aqui um traço e quem se identificar com esse primeiro vai no verde e quem não se identificar vai no X. Eu quero realidade. Se vocês pensem que se vocês estiverem mentindo aqui, vocês estão mentindo para vocês mesmos, tá? Eu não posso voltar porque se eu voltar sai a reação, mas até eu voltaria aqui, só para vocês verem que eu quero me expor. Mas eu vou falar para vocês, certo? Um trader acorda e imediatamente pega o celular. Quem pega o celular direto quando acorda vai no verde, quem não pega vai no X. Eu pego, eu pego, beleza? Não vou ser hipócrita não. Primeira coisa que eu faço é pegar o celular, pegar um café, fazer um café, pegar um celular, sentar no sofá e pegar o celular. Vez ou outra, 50% das vezes, vamos botar assim, eu vou, abro a janela, fico admirando a rua, certo? Pois é, tem que cortar. Eu também tô me policiando demais, porque eu percebo o quanto é prejudicial na primeira hora ali do dia você pegar no celular direto e já ir rolando scroll. Velho, é muito prejudicial. É muito prejudicial. Ao invés de fazer isso, pegue um café, esquente um café, vá para a janela da sua casa e admire, né? Pronto, perfeito. Eu também tenho feito muito devocional, inclusive em inglês, né? Eu coloquei minha Bíblia toda para inglês para justamente estimular duas coisas importantes no primeiro dia: a conexão com Deus, né? A conexão espiritual e também já aproveitar para estimular um pouco mais o inglês ali, que eu tô precisando voltar a dominar o inglês, né? E o resto eu não vou nem colocar, né? Porque o cara vai lá, abre o Instagram, vê os rios, recebe as notificações. A notificação é uma forma de dopamina, consome vários vídeos rápidos, toma café. Café não é prejudicial desde que você tenha um limite, né? Então você vai alternar também sobre aplicativos, aí você vai entrar no aplicativo do TikTok, vai entrar no Instagram, vai estar não sei o que, vai responder as mensagens, vai ver as notícias, vai abrir o Discord, entra no YouTube, ou seja, você está constantemente hiperestimulando o seu cérebro, né? Então o cérebro ele vai entrar nesse primeiro horário, num estado de alta excitação dopaminérgica. E aí qual é o problema disso? Né? O mercado exige calma, precisão, espera e neutralidade emocional. Já o seu cérebro já está sendo, no primeiro dia, treinado para velocidade, novidade, reação e impulsividade. Vocês percebem que é totalmente o contrário que a gente busca? O mercado exige, vou repetir para quem não pegou. O mercado exige calma, precisão, espera e uma neutralidade emocional. O cérebro, quando você pega no celular, quando você acaba buscando a dopamina no primeiro horário do dia, você está altamente buscando velocidade, novidade, reação e impulsividade. E aí vai entrar em conflito, porque o mercado não fica lento, né? Quando ele fica lento, obviamente você vai forçar a entrada, porque você vai sentir aquela ansiedade e vai querer buscar a ação, né?
Porque você já treinou seu cérebro na primeira hora do dia para justamente isso. Pega ali velocidade, novidade, reação, impulsividade. E aí, quando você tiver que esperar o trade fazer sentido, você não vai ter mais o cérebro controlando a impulsividade, né? E aí, obviamente, que você vai criar trade onde não existe. Então, o feed, ele destrói a capacidade mais importante do trader, que é a atenção sustentada. Porque a maior habilidade de um trader lucrativo não é nem a previsão, não é você prever o gráfico, mas sim a atenção, porque o dinheiro no mercado ele vem de observar, esperar, filtrar as entradas, sustentar o estado de presença e perceber o contexto da maneira correta, né? O feed infinito ele condiciona o seu cérebro a trocar de foto a cada segundo. Eu hoje peguei uma situação, tava subindo elevador, né? E aí eu peguei uma situação muito engraçada. Logo antes de eu mandar mensagem para, logo depois, na verdade, eu vi essa situação, eu nem lembrava mais do celular e aí peguei o celular para justamente mandar mensagem para vocês. Aí eu subi no elevador, tinha um cara esperando no elevador. Velho, eu vi a ansiedade na mão e no olhar dele. Eu parei pra observar aquela cena, olhei pra cara dele, fiquei olhando pra ele assim. E ele com o celular assim, ó, saindo do TikTok, indo pro Instagram e rolando o rios do TikTok, do TikTok, voltando pro Instagram, saindo do TikTok, tipo, procurando uma novidade e sem paciência pra esperar o elevador descer. E aí eu fiquei assim, eu falei, rapaz, a sociedade tá caminhando pra uma doença, pô. A sociedade ela não consegue ficar no tédio. O Guilherme falou semana passada, eu consegui ficar 2 dias na semana sem clicar e senti uma enorme mudança. De lá pra cá tô conseguindo ter mais paciência no trade, percebendo minha ansiedade. Aí levanto e bebo água. Perfeito, velho. Eu quando comecei a virar de chave, eu tava nessa vibe. Eu não sentia urgência nenhuma em clicar, muito pelo contrário. Eu deixava alguns trades na mesa e fazia questão de deixar alguns trades na mesa. Pô, VG, você chegou no seu momento. Tô muito feliz por você, VG. Muito feliz mesmo por você, irmão. Muito feliz de fato. Eu tô muito contente com você. Inclusive essa semana aí provavelmente eu grave um vídeo com sua performance. Quando eu comecei a virar a minha chave, eu tava nessa vibe, né? Às vezes eu deixava até alguns trades na mesa. Alguns trades com setup 80%, né? E aí o movimento ia. E eu já não me importava mais com esses trades indo, né? E na época eu tava com 2 contas somente. Eu tava começando a fazer ali um grande dinheiro. Quando eu comecei a virar minha chave de fato. E de lá pra cá eu percebi que eu voltei de novo a ter um pouco de urgência, só que agora eu tenho uma outra mentalidade, né? Agora eu posso ter isso, agora eu posso fazer besteira nas contas, agora eu posso alavancar nas contas, que eu tenho um leque Claro que se eu chego hoje no momento onde eu só tenho uma conta, 2 contas, 3 contas, é momento de eu voltar a dar uma respirada, fazer de novo aquele mesmo processo que eu sei que eu tenho que fazer para voltar a me concentrar, voltar às raízes e aí começar a construir um capital. É o que eu falo sempre, né? O trader profissional que aprendeu a ser trader profissional, ele não depende de mais ninguém. Ele depende dele mesmo, porque ele já sabe o caminho que ele tem que trilhar para ter os resultados que ele quer ter. Porque a maior idiotice que tem, a maior loucura que tem, é você querer resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos dia após dia. O cara tem que se colocar no seu lugar, entender o risco que o cara pode. Exatamente, é calcular o risco diário ali. Pô, esse trade aqui é um trade de tipo semana passada. O que quebrou minha semana foi aquele primeiro trade que eu peguei, que eu poderia ter esperado um pouco mais. Eu não esperei, aí executei com excesso de confiança. Eu fiz uma autoanálise minha no domingo mesmo de laboratório, mas não foi na manhã do laboratório, foi logo depois. Quando eu acabei de fazer o laboratório com vocês, eu fui para fazer uma autorreflexão minha. E aí, uma decisão mal tomada, ela pode acabar com sua semana inteira. Porque. Sim, 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 com certeza. É essa exposição mesmo. Mas é o EV, né? É Expected Value, tá ligado? Entendeu? É essa parada, é tipo, é você parar um pouco, ter aquela consciência, né? Porque você só vai conseguir medir as coisas com consciência e parar pra pensar de forma lógica, pô, isso aqui vale a pena, né?
Tipo, semana passada mesmo eu poderia ter feito mais US$ 750 na Lucid, né? E aí eu fiz uma merda. Só que eu fiz uma merda e depois pensei assim, pô, pela primeira vez na Lucid eu pensei assim, porra, velho, tudo bem que eu sei que eu recupero, né? Isso aqui fácil. Mas e a galera lá, velho, que vai ver esse vídeo de mais um stop nesse dia que era take, claro, pra mim? O que é que a galera vai pensar? Mas ao mesmo tempo eu falei, foda-se, velho. Tu quer saber de uma? Foda-se. Porque assim, a grande parada nesse mercado é você ter uma autoconfiança em você que não pode exceder, né? O excesso de confiança, ele prejudica também. E quando você tem um excesso de confiança, você acaba tomando decisões que quando você tá neutro, quando você tá equilibrado, você não tomaria. E a melhor forma de você performar bem dentro desse mercado é você estando no estado neutro, né? Nem excesso de confiança, nem excesso de medo, né? Então você não pode ter medo nem confiança, você deve ficar ali no 50% do que o mercado requer. Porque o mercado, se vocês pararem para perceber, é muito de equilíbrio, né? Um exemplo, eu arrisquei entrada semana passada de US$ 250 e perdi bastante. Mesmo perdendo bastante, dando somente dois takes, né? Eu voltei para o 0 a 0 agora. Imagine, tomei 4 stops, 5 stops seguidos, com risco elevado ainda, e voltei para o 0 a 0. Imagine, né? E é bom até as pessoas pararem para observar aquilo ali, porque talvez seja o que muitos precisam ver. A pessoa tomar vários stops seguidos e mesmo assim não tomar um prejuízo enorme. E eu vou encerrar com. Eu tenho várias outras questões aqui para falar sobre o estímulo e tudo mais. Esse é um estudo muito grande, né? Que eu tenho aqui já comigo, mas eu quero encerrar lembrando de uma situação que eu acho que vai ser importante para vocês aqui. Hoje mesmo eu tomei BE e mesmo o mercado em alta eu queria vender, tava casado com a venda e quando senti ansiedade de clicar, desliguei o PC e deixei isso pra lá, perfeito. Isso era muito difícil pra mim até 2 semanas atrás, perfeito, velho. E vai continuar sendo difícil até que você torne disso um hábito, Guilherme. Às vezes você aceitar o resultado do dia não é fugir. É condicionar o seu cérebro pra algo que você ainda não conseguiu condicionar, que é o quê? É aceitar o resultado independente, né? Porque a gente busca sempre o resultado positivo. A expectativa ela é sempre positiva. A gente não quer perder, né? Na verdade, uma coisa aqui que o Kainan fala no áudio, ele mandou um áudio pro Luiz Moura uma vez que fala assim: Luizão, nós não somos condicionados a aprender a perder. Nós não somos educados no colégio a aprender a perder. Muito pelo contrário. Nós somos extremamente condicionados a sempre ganhar e não aceitar a perda, né? E isso é uma cultura. É uma cultura. Então, assim, uma vez eu tava fazendo um teste pra Axie Trading, né? A Axie, eles têm um projeto de você colocar US$ 5.000 e de US$ 5.000 não, perdão, US$ 500, né? E US$ 500 que você coloque, você vai fazer 5% para você passar para a nova fase. Aí eles vão liberar um capital de 25, mas você vai ter que depositar mais 500, né? Aí você vai depositar 1.000, vai ter um capital de 25. Aí você vai depositar mais 1.000 e vai ter um capital de 100 mil, se eu não me engano, de 25 já pula para US$ 100.000. E esse capital você pode sacar 90% do que você fizer, ou seja, você saca na sua conta pessoal, né? É um plano, e saca na mesa proprietária deles, que é um modo carreira, vamos botar assim, né? E aí eu coloquei os primeiros US$ 500, eu lembro que eu passei um período fudido de DD. Foi logo quando eu abri a mentoria, assim, eu até levei alguns alunos pra ir pra lá. E aí, velho, eu lembro que eu tomei, se eu não me engano, 7 stops seguidos, tá ligado? Eu entrei numa maré assim de total azar, velho. Mas uma das coisas que o Kainan ficou besta comigo é que eu não perdi tanto quanto os outros que tinham até dado take. Aí ele falou: Filipão, o mais interessante da sua linha de curva aqui que eu percebo é que você tomou stops seguidos, mas você não saiu do tamanho do lote que você estipulou pra você mesmo.
Enquanto os outros, velho, eles não conseguiram manter o mesmo lote, tiveram overtrading, perderam, tipo assim, 10 vezes mais do que você perdeu. Ou seja, naquele momento eu tava virando uma chave minha que era o controle entre o gerenciamento de risco. Então, que é um fator extremamente determinante para longo prazo, né? Então, eu encerro a aula trazendo essa consciência, né? Por mais que você não tenha um emocional ainda 100%, claro que para executar o gerenciamento de risco bem executado, você precisa ter um mental bom. Mas é um mental básico. É o mental de falar e fazer, né? Então, por isso que eu sempre falo, velho, cuidado com aquele dia que você fala assim, ah, não vou entrar hoje e acaba entrando, tá ligado? É o que eu vejo muitos alunos fazerem. Ah, já operei Ásia e não vou operar hoje em Nova York. Aí quando você vê, o cara manda a entrada de Nova York. Ou então o cara manda uma mensagem de, pô, não vou entrar hoje de forma alguma e tal, pra mim tá bom, não sei o que. Daqui a pouco você vê o cara mandando, ah, fiz US$ 200 hoje. Aí esse mesmo cara, ele se esconde quando ele toma stop. Porque no dia que ele tomar stop, ele não vai botar a cara pra dizer que perdeu US$ 200, né? Pô, galera, perdi US$ 200 hoje. Ninguém aparece assim. Na maioria das vezes você vê a galera metendo a cara no grupo ali pra dizer que fez, né? Por incrível que pareça, alguns têm medo ainda do stop, de expor o stop também. E é isso que eu não quero. Então, assim, pensem que para você executar um plano bem executado, a primeira coisa que você tem que ter é um mental forte, né? Um mental de consistência, um mental de vou fazer X coisas e vou cumprir com X coisas, certo? Então é isso que eu recomendo a partir de hoje. Seja aquele cara que fala que vai fazer uma coisa e cumpre com aquilo, porque isso é determinante para o seu futuro e sua carreira como trader profissional, beleza? Espero ter ajudado todos com essa aula de hoje.